Fala pessoal do Leopoldo, tudo tranquilo com vocês? Então, seguindo aqui o nosso resumo, nessa aula de apoio, a gente vai falar sobre radiciação. Lembrando que a potenciação, que é a operação inversa da radiciação, a gente já fez 2 vídeos, um com resumo das principais propriedades e um segundo que vai um pouco além, a gente realiza alguns exercícios para interiorizar melhor. Nesse aqui, de forma sucinta, a gente vai apresentar a radiciação. Então eu recomendo que você já tenha assistido ao primeiro vídeo, e qualquer dúvida você pode depois sanar com a gente, beleza? Então vamos lá. Então pessoal, antes de iniciar o estudo da radiciação, é preciso que você conheça o que é a potenciação, a exponenciação, certo? A essa altura você já precisa saber o que é um expoente, você precisa compreender já as propriedades de multiplicação, você precisa compreender também já a propriedade de divisão. Opa, errei aqui, só um instante. Eita. Agora sim. Desculpe. Precisa já saber também a propriedade de um expoente, de outro expoente, certo? Precisa saber o que significa quando há um expoente negativo, tá bom? Tudo isso você já precisa ter em mente para compreender agora no estudo da radiciação, beleza? A potenciação, ela diz pra gente que o A elevado a 2 equivale a A vezes A, certo? Se a gente tem aqui, no caso, uma função inversa da exponenciação, no caso a radiciação, ou seja, é de se esperar que a gente procure, no caso de o A elevado a meio, que é a mesma coisa que a raiz de A, que a gente procure um número que vezes ele próprio resulte em A. Ou seja, por exemplo, a raiz quadrada de 64. Nós temos que imaginar um número que vezes ele mesmo resulte em 64. Se você está afiado aí em tabuada, você já vai saber que é 8, porque 8 vezes 8 é 64. Logo, a raiz quadrada de 64 é igual a 8, certo? Uma outra forma de você encontrar esse valor é simplesmente fatorando. Você vai aqui por 2, 32, por 2, 16, por 2, 8, por 2, 4, por 2, 2, por 2, 1, certo? Então 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, certo? Ou seja, a gente pode, nesse caso aqui, reescrever para raiz quadrada de 2 elevado a 6. Se nós sabemos que a gente pode reescrever dessa forma aqui, o que está como expoente vai como numerador e o que está fora da raiz vira o nosso denominador. Ou seja, temos que 2, se nós resolvermos aqui, 6 dividido por 2, 3. Raiz cúbica de 2, 8, certo? Dessa forma, a gente pode aqui inferir que o índice, seja ele qual for, tem a finalidade de indicar para a gente a quantidade de vezes que um determinado número vai se repetir em uma multiplicação, a fim de formar o nosso radicando. Ah, agora eu entendi! Bom, radiciação nada mais é do que quando a gente tem um expoente em forma de fração. O que isso aqui significa? Que nós teremos uma raiz onde o nosso denominador
ele será o nosso índice da raiz, e o nosso numerador vai ser o expoente do nosso radicando. Por exemplo, se nós tivermos aqui 2 elevado a 2/3, nós teremos uma raiz cúbica de 2 elevado a 2. Aqui a gente pode simplesmente resolver esse expoente. Nós teremos aqui a raiz cúbica de 4. E seguindo com uma das propriedades importantes, nós temos a raiz de um produto. Se nós lembrarmos aqui da aula de exponenciação, a gente vai saber que 1A, a base A vezes B, ou seja, 2 fatores, né? Se ambos estiverem elevados a n, nós poderemos colocar o A como elevado a n vezes o B como elevado a n. Desta forma, né, nós temos aqui que, se for uma raiz, pode ser aqui quadrada, por exemplo, onde A vezes B, nós podemos separar os fatores. Por exemplo, vamos encontrar a raiz aqui de 196. Opa. Bom, o primeiro passo é a gente fatorar esse número aqui, certo? Então vamos fazer isso. A gente vai dividir por 2. Nós teremos aqui 98. Vamos dividir por 2 novamente. Teremos 49. Dividindo por 2 não dá, certo? Então o próximo número primo que a gente consegue em divisão é o 7. 7 vezes 7, 49. Teremos 7 novamente. E 7 aqui, 1. Ok, fechamos aqui. Então, tudo isso aqui equivale exatamente a 2 elevado a 2 e 7 elevado a 2 também. Certo, então nós temos aqui que a raiz de 2 elevado a 2 vezes 7 elevado a 2. Temos aqui, segundo a propriedade que nós vimos aqui, na parte superior, que a raiz de 2 elevado a 2 pode ser multiplicada pela raiz de 7 elevado a 2. Opa, se nós observarmos aqui, a gente vai ter um expoente do nosso radicando, né, um expoente de número 2, com o índice também aqui 2. Lembrando que quando não há nada, estamos indicando que é o número 2 aqui no nosso índice do radical, certo? Como os dois se equivalem, nós podemos cortar um com o outro. Mesma coisa aqui, que nós temos um expoente 2, com um índice do radical também 2, nós podemos cortar. Logo, nós temos que 2 vezes 7, que é exatamente 14. Continuando, né, nossa propriedade, nós temos aqui uma fração, né, dentro de uma raiz. Por exemplo, A sobre B, a raiz enésima, né, dessa divisão aqui, dessa fração. De forma semelhante, a gente pode muito bem aplicar a propriedade de A sobre B elevado a 1 sobre N. Desta forma, a gente pode também ainda fazer A elevado a N sobre B elevado a 1 sobre N. Certo? Tranquilo, né? E além disso, claro, a gente ainda pode colocar a raiz enésima de A sobre a raiz enésima de B. Obviamente a gente não precisa fazer todos esses passos aqui, né? Quando formos calcular, a gente pode simplesmente
pular essa etapa e ir direto para o que importa realmente. Exemplo aqui, galera. Ó, nós temos aqui 25 sobre 9. Raiz quadrada disso aqui tudo. Como é que a gente pode resolver? Nós podemos simplesmente fazer a raiz de 25 sobre raiz de 9, ou seja, 5 sobre 3. Tranquilo. Vale a pena lembrar que o nosso expoente não necessariamente precisa estar em forma de fração. Ele pode muito bem estar em forma de decimal, certo? Ou seja, 0,5, que é a mesma coisa que meio. Ainda assim, o A estaria sobre raiz, certo? Bom, e para concluir aqui nós temos um exercício bem simples. Nós temos aqui um retângulo de base 19 por raiz de 2 centímetros e altura 15 raiz de 2 por 2 centímetros. E a gente quer saber a área desse retângulo. Como é que a gente faz isso? Olha, muito simples. A área do nosso retângulo nada mais é do que a base vezes a altura. A base nós temos que 19 vezes raiz de 2 vezes 15 raiz de 2, certo? Inicialmente nós vamos calcular aqui 19 vezes 15. Lembrando que aqui a gente pode agora usar aquela propriedade que a gente já viu, né? Onde raiz de 2 vezes raiz de 2 equivale a 2 ao quadrado. Ou seja, podemos cancelar o expoente com o índice. Logo, temos apenas o 2. Ou seja, temos aqui 285 vezes 2, que nada mais é do que 570. Nesse caso aqui é importante que a gente lembre das unidades de medida, ou seja, centímetros. Como há uma multiplicação entre elas, nós temos que a área é igual a centímetros quadrados. Lembrando que, se houver necessidade, se você sentir alguma dificuldade nesse conteúdo, você pode entrar em contato que a gente prepara uma aula específica naquilo que você tem dúvida. Beleza? Então, até a próxima.